Revisão Final Concursos. Afiando o conhecimento para cravar a sua vaga. Salve, futuros federais! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Revisão Final Concursos. Eu sou Milton Santos e hoje vamos encarar um gigante da matéria de tecnologia da informação, Big Data. Um tema que com certeza estará na sua prova da PF. É isso mesmo, Milton. E o termo gigante aqui não é por acaso. Eu sou a Carolina de Jesus e hoje nosso mergulho será profundo. A cada 2 anos, a quantidade de dados gerada no mundo dobra e hoje já passamos de 2,5 quintilhões de bytes por dia. Saber lidar com isso é o que define o Big Data. Exatamente. E para esta revisão, nós vamos seguir o que a banca vai cobrar, cobrindo desde o conceito fundamental, passando pelos tipos de dados, formas de armazenamento como Data Lake e Data Warehouse, até os riscos envolvidos e, claro, com muitas questões no estilo Sebrasp para fixar o conteúdo. Vamos começar? Bloco 1. O que é Big Data e seu objetivo? Certo, vamos definir Big Data. De forma simples, Big Data é um termo para descrever conjuntos de dados tão grandes e complexos que as ferramentas tradicionais, como os bancos de dados relacionais comuns, não conseguem capturar, gerenciar ou processar. É importante destacar, Carol, que, embora o nome remeta a dados, Big Data também se refere a todo o ecossistema tecnológico criado para lidar com esse volume, variedade e velocidade. Estamos falando de dados estruturados, como os de um banco de dados de transações, e não estruturados, como vídeos, áudios, imagens, e-mails e posts em redes sociais. E sabe qual o grande objetivo disso tudo, Milton? Fornecer dados e informações que, após analisados, possam subsidiar a tomada de decisão. A ideia é usar a tecnologia para, por exemplo, identificar uma tendência de vendas de um produto a partir de comentários no Facebook. Esse processo de análise, de extrair valor dos dados, é o que chamamos de Data Analytics. Um ponto crucial que a Sebrasp pode explorar. Uma simples transação de e-commerce, como a compra de um livro, não é Big Data. Ela gera um dado estruturado para a empresa. Agora, se a empresa analisa o comportamento de milhares de usuários navegando no site para recomendar produtos em tempo real, aí sim, estamos falando de Big Data. Vamos à primeira questão? Julgue a assertiva. O conceito de Big Data abrange exclusivamente os grandes volumes de dados não estruturados, como vídeos e posts de redes sociais, uma vez que os dados estruturados já são adequadamente tratados por sistemas de bancos de dados relacionais tradicionais. Certo ou errado? Assertiva errada, Carol. Esse é um mito comum sobre Big Data. O conceito engloba tanto dados estruturados quanto não estruturados. A grande mudança foi a capacidade de analisar também os não estruturados em conjunto com os estruturados. Vamos testar com mais uma questão. O objetivo primordial do Big Data é o armazenamento massivo de dados, sendo a capacidade de análise uma consequência secundária e não um foco principal. Certo ou errado? Também está errada, Milton. O armazenamento é um meio, não o fim. O objetivo principal do Big Data é justamente propiciar a análise desses dados para subsidiar e melhorar a tomada de decisões. De nada adianta armazenar montanhas de dados sem saber como extrair valor deles para o negócio. Bloco 2. Tipos de dados: estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Certo, já mencionamos os tipos de dados, mas vamos aprofundar, pois isso é fundamental. Temos 3 categorias: estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Isso mesmo, Carol. Dados não estruturados são dados brutos, no formato original em que foram coletados, sem uma estrutura pré-definida. Pensem em textos, imagens, vídeos, áudios. Já dados estruturados, Milton, por outro lado, são o resultado de pegar dados brutos e organizá-los em um formato rígido, pré-definido, como uma planilha ou um banco de dados, para facilitar o processamento e a análise. Por exemplo,
Para calcular o total de vendas de faturas em papel, você não pode usar as imagens escaneadas, não estruturado. Você precisa extrair os valores e colocá-los em uma planilha, estruturado. Entre os dois, temos os dados semi-estruturados. Eles não têm a rigidez de um banco de dados, mas possuem alguma organização, geralmente por meio de marcadores ou tags. O exemplo clássico é um arquivo XML ou uma página web. Eles são autodescritivos, ou seja, o esquema que descreve a estrutura vem junto com os dados. Vamos a uma questão sobre isso. Dados estruturados são aqueles que existem em seu formato bruto e original, como textos e imagens, enquanto dados não estruturados são o resultado da formatação e organização desses dados em um esquema rígido. Certo ou errado? Assertiva errada. Milton, a questão inverte completamente as definições. Dados não estruturados são os brutos e originais. Dados estruturados são os que passaram por um processo de formatação e organização. Mais uma. Um arquivo XML que utiliza tags para organizar os dados de forma hierárquica, mas não segue um esquema rígido, como o de um banco de dados relacional, é classificado como um dado não estruturado. Cuidado com a pegadinha. A assertiva está errada, Carol. A descrição é a de um dado semi-estruturado. Ele tem uma estrutura, as tags, mas não é rígida, sendo um meio-termo entre o estruturado e o não estruturado. Bloco 3. Armazenamento. Data Warehouse versus Data Lake. Ok, temos essa imensidão de dados de todos os tipos. Mas sabe onde armazenamos tudo isso, Carol? Aqui entram dois conceitos vitais: Data Warehouse e Data Lake. Exato, Milton. A regra geral é: se os dados são ou podem ser estruturados antes do armazenamento, usamos um Data Warehouse. O DW é uma grande base de dados histórica, otimizada para análise e business intelligence. O esquema, ou seja, a estrutura dos dados, deve ser definido antes que os dados sejam armazenados. O processo para inserir dados em um DW é o famoso ETL, extração, transformação, onde os dados são limpos e estruturados, e carga, load. Por outro lado, se os dados são não estruturados ou não queremos estruturá-los antes, usamos um Data Lake. Pense no Data Lake como um grande lago, onde você joga todos os seus dados, estruturados ou não, em seu formato bruto, original. O esquema só é aplicado na hora da leitura ou da análise, não na gravação. Isso dá uma flexibilidade imensa para futuras análises, pois você não precisa saber de antemão que perguntas fará aos dados. O processo aqui é o ELT, extração, carga, load, e só depois a transformação. É importante dizer que uma empresa pode, e muitas vezes precisa, ter ambos, pois eles servem a propósitos diferentes. E um alerta: um Data Lake sem governança, sem catalogação e segurança, vira um Data Swamp, um pântano de dados, onde ninguém encontra nada confiável. E a evolução disso tudo é o Data Lakehouse, uma arquitetura híbrida que busca unir o melhor dos dois mundos: a flexibilidade do Data Lake com as estruturas de gerenciamento do Data Warehouse. Questão na tela. Em um Data Lake, a definição do esquema dos dados é uma etapa obrigatória antes do processo de carga, garantindo que apenas dados estruturados e de alta qualidade sejam armazenados. Certo ou errado? Resposta? Errado, Carol. Essa é a descrição de um Data Warehouse. A característica fundamental do Data Lake é justamente o oposto. Os dados são armazenados em seu formato bruto e o esquema não é definido no momento da captura, mas sim no momento da análise. Próxima. O processo conhecido como ETL, extração, transformação e carga, é tipicamente associado à ingestão de dados em um Data Lake, enquanto o processo ELT, extração, carga e transformação, é característico de um Data Warehouse. Certo ou errado? Errado! A banca inverteu os processos. Lembrem-se, no Data Warehouse você transforma os dados
antes de carregar, ETL. No Data Lake, você carrega os dados brutos e só transforma depois, quando for usar, ELT. Bloco 4. Big Data Analytics e tipos de análise. Milton, agora que sabemos o que é Big Data e onde armazená-lo, vamos falar sobre como extrair valor dele. É aqui que entra o Big Data Analytics. É o termo que descreve o trabalho de análise desses grandes volumes de dados, usando softwares de alta performance, computação distribuída e algoritmos avançados para encontrar padrões, tendências e gerar insights. Perfeito, Carol. As fontes para essa análise são vastas: dados de BI, logs de servidores web, mídias sociais, e-mails, dados de sensores da internet das coisas e por aí vai. Uma companhia aérea, por exemplo, pode analisar dados de viagens para otimizar rotas. Um hospital pode analisar dados de exames para personalizar o tratamento de pacientes. E essa análise pode ser de 4 tipos. A descritiva, o que aconteceu, foca no presente, descrevendo os dados. A diagnóstica, por que aconteceu, busca a relação de causa e efeito. A preditiva, o que vai acontecer, tenta prever tendências futuras com base nos dados históricos. E a prescritiva, o que devemos fazer a respeito. Além de prever, sugere ações para influenciar os resultados futuros. Vamos para a questão? Julgue assertiva. A análise preditiva e a análise prescritiva são idênticas em seus objetivos, buscando ambas prever comportamentos futuros com base em dados conhecidos. Certo ou errado? Assertiva errada. Elas são parecidas, mas não idênticas. A prescritiva vai um passo além. Ela não só prevê, mas também recomenda ações e busca entender os efeitos dessas ações nos eventos futuros. Bora treinar mais um pouco? Big Data Analytics refere-se exclusivamente à análise de dados extraídos de redes sociais e blogs, não incluindo fontes de dados internas das organizações, como sistemas de CRM e demonstrativos de resultados. Certo ou errado? Totalmente errado. O poder do Big Data Analytics está justamente em cruzar uma infinidade de dados, tanto de fontes externas, redes sociais, blogs, quanto de fontes internas, CRM, demonstrativos de resultados, etc. Bloco 5. Riscos e mitos do Big Data. Carol, para fechar nossa revisão, é crucial falar dos riscos. Lidar com Big Data implica em grandes responsabilidades. As empresas precisam se preocupar com onde os dados serão armazenados, como serão protegidos e como serão usados de forma segura e legal. Com certeza, Milton. Os principais riscos que a prova pode cobrar incluem a perda de dados tóxicos, como informações privadas de clientes e segredos industriais, questões de privacidade e legais, já que cada país tem sua própria legislação, segurança da informação, qualidade dos dados e dos modelos de análise e, claro, a falta de profissionais capacitados, como cientistas de dados. E para não cair em pegadinhas, vamos quebrar 3 mitos. Mito 1. Big Data é só dado não estruturado. Já vimos que isso é falso. Ele engloba todos os tipos. Mito 2. Big Data é só para volumes gigantescos, na casa dos petabytes. Falso. O mais importante não é o tamanho, mas a capacidade de extrair valor dos dados, mesmo em volumes menores. Mito 3. Big Data pode prever o futuro. Falso. Ele analisa o passado para identificar tendências e prever o que provavelmente aconteceria em circunstâncias semelhantes, mas não pode prever o futuro com 100% de certeza. Vamos para a última questão do dia. Um dos principais riscos a serem gerenciados no contexto de Big Data é a falta de consenso jurídico internacional sobre privacidade, uma vez que o uso de informações de redes sociais pode violar legislações específicas de diferentes países. Certo ou errado? Essa está perfeita. Assertiva certa, Carol. Esse é exatamente um dos riscos destacados.
as questões de privacidade e a falta de um consenso jurídico global, com cada país tendo sua própria lei. Inclusive, esse tema está em alta, grande chance de ser cobrado na prova. Foi uma revisão e tanto, Milton, mas a clareza aqui é fundamental. E é para isso que usamos nossas ferramentas de produção, para garantir que cada ponto fique bem gravado na mente de quem está na reta final. Passamos por quase tudo que é essencial sobre Big Data para a prova da Polícia Federal. Sem dúvida, Carol. Da definição aos riscos, passando por armazenamento e tipos de análise. A dica final é: entendam a lógica por trás de cada conceito, não apenas decorem. A Sebrasp vai testar o raciocínio de vocês. Ainda teremos uma parte 2, para nada ficar sem explicação. Procurem nosso feed. É isso. Se este episódio foi útil, siga o nosso podcast, compartilhe com os colegas que também estão nessa batalha. E se tiverem sugestões, nos mandem. Um grande abraço, foco total na reta final e até a próxima. Revisão Final Concursos. O ponto final na sua preparação.